Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Queridos irmãos e irmãs, aqui no santuário, irmãos e irmãs, em comunhão conosco, através da Rede Nazaré, da Rádio Web do Santuário. Estamos vivendo o ano da misericórdia, instituído por vontade, por inspiração do Santo Padre Papa Francisco. Estamos hoje comemorando o Sagrado Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês. Estamos iniciando a segunda metade do ano, iniciando o segundo semestre, mês 7. E estamos hoje presenteados com um texto maravilhoso da palavra de Jesus. São graças que Deus nos concede, assim de um modo tão visível como eu estou mostrando. E muitas vezes nós, por conta da nossa materialidade, por conta da nossa superficialidade, por conta dos nossos só interesses, não prestamos atenção que a nossa vida é rodeada de graças. É que a gente pensa que as graças de Deus são só coisas materiais, tipo ganhar isso, receber aquilo, até a própria saúde. A gente pensa que tudo de Deus volta assim. Ganhar mais, ter mais. Quando não, meus irmãos e irmãs, quem sabe apreciar os dons de Deus, percebe como a gente recebe dele tantas coisas que não são coisas materiais, das quais, no entanto, nós temos necessidade e sem as quais nós vivemos mal à beça. Portanto, reconhecer e agradecer a Deus. Vocês gostam de gente mal agradecida? Quero ver se alguém gosta. Pode ter feito bem receber ingratidão. Nenhum de nós suporta aquilo, até ao contrário, fecha o nosso coração. A ingratidão fecha o coração da gente. Ainda bem que Deus não é como a gente. E mesmo com a nossa ingratidão, Ele não fecha o coração dele. Sabe que precisamos agradecer a Deus pelo ano da misericórdia,
Agradecer a Deus pelo amor misericordioso que Jesus continua a nos manifestar ultimamente pela experiência de Santa Faustina, Jesus misericordioso. Agradecimento pela palavra que Ele nos dá hoje, que nós estamos para meditar. O assunto de hoje começa apresentando um ambiente de pecado. Qual é este ambiente de pecado? A coletoria de impostos. Naquele tempo, os que cobravam os impostos roubavam. Por isso, ali era uma corja. E é dito que Jesus então passou, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Cobrador de impostos no Evangelho é também um eufemismo. Eufemismo quer dizer uma palavra que a gente põe para enfeitar o significado daquilo. Cobrador de impostos no Evangelho significa ladrão. A coletoria, um antro de ladrões. É ali que Jesus passa, olha, e chama: segue-me. Meus irmãos e irmãs, na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma, perto de Praça Navona, perto da Embaixada do Brasil, em Roma, tem nesta igreja várias obras de Miguel Ângelo Caravaggio. Caravaggio, um grande pintor do Renascimento italiano. E lá são vários quadros que enfeitam os vários altares laterais desta igreja, pequena, mas bonita. A gente põe uma moeda lá e as luzes todas se acendem, focalizando estes quadros do Caravaggio. O maior deles e o mais bonito é a Conversão de São Mateus, chamado de São Mateus. E o Caravaggio trabalha muito bem o efeito da iluminação, através da tinta, claro. Então, aparece bem assim no meio de uma certa coisa nublada, né? O rosto de Mateus, este jovem que está lá na coletoria de impostos, completamente iluminado de um facho de luz que sai de uma espécie assim, de um refletor, como se fosse, que sai do rosto de Cristo. Mas o rosto do Cristo não aparece, só aparece assim, né, de lado, de perfil, para então ressaltar como o rosto daquele jovem foi completamente iluminado na treva, na escuridão daquele ambiente de ladrões, brilhou a luz de Cristo, o Salvador da humanidade. Ao povo que caminhava nas trevas, o povo viu uma grande luz, como nós lemos no profeta Isaías. Pois é, esplêndido aquele quadro. Quando um dia forem nessas excursões que até mesmo a igreja em alguns lugares promove, vão lá. Igreja São Luís dos Franceses, em Roma. É o que nós estamos lendo no Evangelho. E Jesus, ali naquele lugar, chama: segue-me. Meus irmãos e irmãs, quando nós lemos este episódio, nós então pensamos, Jesus chama a todos, em todos os lugares, de todos os ambientes, e chama os pecadores. E Jesus diz: se um pastor tem 100 ovelhas e uma se desgarra, ele deixa as 99 que estão ali já garantidas ao seguro e vai atrás daquela, ou como dizemos nós paraenses, daquela uma, para especificar, não é?
uma que se desgarrou até encontrá-la, e ao encontrá-la, faz festinha, se alegra, puxa. Assim diz Jesus: segue-me. E diz que ele se levantou e seguia Jesus. Ao chamado de alguém, nós respondemos: sou eu? É comigo? Você está falando comigo? Porque então, a quem chama deve-se dar uma resposta. E Deus que chama esse pecador, ali enfronhado naquele ambiente corrompido, mas por fraqueza, quem sabe por ignorância, está doido para sair dali, não sabe como, não tem forças, sabe que ali é um ambiente de perdição, sabe que a sua alma está sendo corrompida, sabe que está ameaçando a sua salvação, e não sabe como romper aquela corrente, aquela crosta, aquela coisa que foi se acumulando nele. É a luz de Cristo, é a luz de Deus, é a sua misericórdia, e é por isso que do peito de Jesus, que Santa Faustina viu, saiu aqueles raios, até mesmo de cores muito significativas, aqueles raios, a cor da água, a cor da graça, a cor do sangue, sangue redentor, sangue e água. O testemunho de São João Evangelista, que diz que quando o soldado perfurou da costela direita, que varou lá com a ponta da lança fina, que era própria para isso, para alcançar o coração, escorreu sangue e água. As cores que Santa Faustina viu naqueles raios que saíam do peito de Jesus. Àquele que chama, corresponde uma resposta da gente. O resto sabemos do episódio na mesa, e então a crítica, porque Jesus sentava à mesa, comia e estava na companhia dos pecadores. Então Jesus diz algo interessante: olha, gente, não são os que têm saúde que precisam do médico, mas os que estão doentes. Nós aprendemos aqui como então Jesus prefere e deseja muito a companhia dos pecadores. Presta atenção, não está dizendo aqui que Jesus gosta do pecado dos pecadores, das obras mal feitas dos pecadores. Não, senhores. Jesus detesta o pecado, ele ama os pecadores, ou seja, a criatura humana, não as coisas que esta criatura humana faz que não prestam. Jesus ama os pecadores. Por isso, então, diz, e nós sabemos, se até os doentes não procuram o médico, tem gente que não suporta ir no médico e continua doente e não procura o médico, mas quem vai ao médico é quem está precisando reaver a sua saúde. Este ditado de Jesus tem em consideração como é o modo corrente de a gente fazer. Não existia naquela época a medicina preventiva. Portanto, só se ia ao médico quando se estava necessitando da sua intervenção. Assim Jesus diz: como as 99 ovelhas que estão lá guardadinhas ficaram seguras, fiquem aqui, uma tome conta da outra, que eu vou atrás daquela que está sozinha, que se perdeu, que por isso se engatou, o pelo da ovelha se engatou lá pelos tocos, quem sabe pelos espinhos, ou então era, quem sabe, uma ovelhinha, né, que queria ser diferente, até mesmo rebelde, queria uma autoafirmação, enfim, foi zarolhar e aí aconteceu que só deu para ela. De qualquer modo, Deus quer trazer de volta ao seu convívio
Meus irmãos e irmãs, nós, recebendo de Deus tantas graças, tantos dons, devemos fazer de tudo para não romper nossa comunhão com Deus. E nós já sabemos que não é que Deus se distancia de nós. Deus está em todo canto, em todo lugar. Além de estar no céu, Ele está também na terra. Deus nos ama. Deus gosta de nós. Nós é que resolvemos dar umas voltas por aí, não é isso? Então a gente se distrai, se perde e acaba que longe de Deus, como a ovelhinha longe do pastor, ficou machucada. Assim acontece conosco também, mas nós já sabemos a direção a tomar, sabemos o caminho que devemos fazer de volta para estarmos no convívio do amor de Deus. E Jesus então nos ensina uma regra, que é também uma regra de ouro maravilhosa, e que nós devemos buscar também cultivar em nós, porque aqui está a obra da misericórdia. Aprendei, ele disse àqueles que estavam julgando a ele e aos pecadores, aprendei o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. O Santo Padre disse: tomara que neste ano da misericórdia nós reflitamos sobre as obras de misericórdia espirituais, que são 7, e as obras de misericórdia espirituais, que são 7. 7, 7, 14. Pois, vivendo estas obras, diz ele a certa altura, olhem só o que o Papa diz, vivendo estas obras da misericórdia, nós já estamos no coração do jubileu e somos merecedores das graças ou indulgências que o jubileu concede. O que é que a gente deve entender? Que também os que não praticam a religião, que também os que vivem situações irregulares, que aqueles que talvez nem sejam da nossa religião, as pessoas, quem sabe, afastadas, mas quando se vive e se pratica as obras de misericórdia, diz o Santo Padre, já está sendo merecedora, pois das graças do jubileu, das intenções do jubileu, das indulgências do jubileu. De modo que então está, podemos dizer, à altura de todos poderem participar do jubileu. Mas ainda, meus irmãos e irmãs, quando nós somos conscientes disso, quando fazemos a nossa peregrinação ao santuário, quando passamos pela porta santa, obedecendo lá os preceitos, para a gente alcançar as bênçãos e as indulgências do jubileu. Vamos renovar no nosso coração, hoje, primeira sexta-feira do mês, a certeza de que Deus nos ama, Deus pensa em nós, Deus cuida de nós, e que nós pertencemos a Ele, na sua bondade, na sua misericórdia. Não é o mal que é dono de nós, não é o mal que nos comanda, não é o mal que vai nos herdar. Nós somos herdeiros da graça, somos filhos e filhas muito amados de Deus e do coração de Jesus. Vamos fazer um instante de silêncio, deixa alguma coisa cair aí no terreno bom do seu coração, para que produza frutos.